CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Olá, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre agricultura regenerativa, um conceito ligado à possibilidade de produzir alimentos, recuperando os solos e pensando no bem-estar das comunidades rurais e também no bem-estar dos consumidores. O nosso convidado é Filipe Vilela, fundador da Renature, uma empresa holandesa presente em mais de 25 países que dá suporte a agricultores e empresas que querem uma agricultura mais sustentável. Oi, Filipe, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Olá, Rosana, e a todos. Um prazer estar aí presente hoje nessa nossa conversa, bate-papo sobre sustentabilidade, ESG, agricultura e como isso vai se traduzir no futuro do agronegócio no Brasil. É um grande prazer aí para a gente poder compartilhar mais sobre o nosso trabalho no Brasil e mundo afora com a agricultura regenerativa. Um grande prazer. Filipe, a gente sabe que o agronegócio brasileiro é o carro-chefe da nossa economia e nós somos vistos como o celeiro do mundo, né? Porque o Brasil ainda tem muitas terras agricultáveis, tem muita água, tecnologia de ponta e a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em 2019 que o agro brasileiro é altamente sustentável, mas a gente sabe que há muito que evoluir nesse sentido. O que você aponta com relação a esse modelo convencional de agricultura no Brasil, que ainda precisa melhorar para a gente atingir um grau de agricultura regenerativa? Perfeito. Não, exatamente. Hoje, Rosana, a gente tem aí o agronegócio, ele contribui com 25%, né, no PIB brasileiro, então tem um grau de relevância muito grande na economia do país. E hoje a agricultura tradicional, sim, ela tem um grande papel na questão de promover práticas de sustentabilidade, principalmente na pecuária, enfim, mas tem os seus desafios também, e a gente deve trazer isso com transparência sobre os desafios que hoje a gente está enfrentando, que hoje, por exemplo, a gente tem mais de 130 milhões de hectares no Brasil somente de áreas degradadas por conta de pastagem de baixíssima qualidade, por conta de monocultura, e isso tudo tem impactado bastante alguns aspectos econômicos de agricultores, por conta de não levar em consideração que há uma forma da gente conciliar a questão do meio ambiente com a produtividade agrícola, né? E isso tem se provado cada vez mais. E no Brasil é uma grande tendência a gente promover práticas de sustentabilidade, né? Então tem vários exemplos bem claros sobre isso, que é a questão, por exemplo, a organização da rede LPF, que tem trabalhado com integração de lavoura, pecuária, floresta, e outras práticas sustentáveis, como a regenerativa, que a gente tem aplicado também em alguns projetos. Então, sim, é uma agenda com uma grande importância e relevância no Brasil hoje, e a ministra tem toda a razão que sim, a gente tem a sustentabilidade aí no Brasil presente, mas há muito ainda a realizar em termos de impacto realmente no meio ambiente. A gente, quando fala de agricultura brasileira e relaciona isso a um desafio, pensa imediatamente no uso intensivo de agrotóxicos. Na agricultura regenerativa, dá para a gente ter escala sem utilizar pesticidas? Ótima pergunta. Então, o que acontece? Eu vou voltar lá atrás um pouco na história dos agroquímicos, dos defensivos. Lá, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve a Revolução Verde, que a gente precisou garantir segurança alimentar para a população, foi aí essa época que a gente começou a criar essas tecnologias e formas de conseguir garantir a alimentação, segurança alimentar para o aumento da população mundial através dos agroquímicos, defensivos e dos transgênicos. Foi super importante naquela época e é ainda hoje. Porém, a gente está entendendo que, com a ciência, está se provando que a natureza tem uma inteligência por trás dela para a gente conseguir desenhar um sistema agrícola que consiga produzir
seus próprios insumos locais, para depender menos de insumos agrícolas de fora, como os agroquímicos, e isso se dá muito por conta da diversificação, cobertura de solo, que são práticas da agricultura regenerativa que façam com que os agricultores se empoderem mais e dependam menos desses insumos de fora. Então, sim, ainda os agroquímicos e os defensivos são super importantes, porque se a gente parasse hoje, não teria como a gente tá alimentando, vamos dizer assim, o aumento da população mundial, mas é crucial a gente estar fazendo essa transição para um sistema mais resiliente, tanto climaticamente quanto economicamente falando, através de sistemas regenerativos que possam garantir uma fertilidade a longo prazo do solo, através de sistemas que são mais de policultura em vez de monocultura, né? Então, como é que se dá a agricultura regenerativa, baseando-se nessa afirmação que você fez agora, de que é preciso imitar os processos da natureza? Perfeito. Então, a agricultura regenerativa, que engloba severas práticas, entre elas a agrofloresta, por exemplo, mas a agricultura regenerativa é um termo que foi criado pela família Rodale, nos Estados Unidos, e é uma agricultura baseada em processos do que em vez de ser uma agricultura baseada em insumos, né? Por que isso? Porque é uma agricultura que ela entende os processos da natureza, né? Para a gente conseguir criar consórcios, planejamento de plantio que haja impacto severo naquele ecossistema local. Então, a agricultura regenerativa é basicamente uma agricultura que inclui a natureza dentro da tomada de decisões de qual espécie integrar naquele ecossistema. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, a gente usa, num sistema de café, por exemplo, a gente usa o café como uma cultura carro-chefe, como commodity principal do sistema que a gente puder estar trabalhando. E além do café, você consegue integrar espécies como, por exemplo, o mogno africano, que é uma madeira que ela pode dar uma fonte de renda extra para o agricultor a longo prazo. Você faz as podas delas para usar o material que será triturado como matéria orgânica e geração de biomassa para cobertura de solo. E você tem bananas, por exemplo, que o custo de implementação somente de um sistema de 1 hectare de café, você consegue se pagar com a banana nos primeiros 3 anos por conta dessa outra fonte de renda. Então, a agricultura regenerativa ela tem como princípio você diversificar a produção para aumentar a fertilidade do solo, para aumentar a biodiversidade daquele ecossistema, para depender menos de pesticida, para também a gente conseguir regenerar o ciclo de água, para você manter umidade no solo, para períodos de seca você estar mais resiliente, e também o impacto social, que é a questão da segurança alimentar, empoderamento do agricultor e outros afins. Ou seja, não é apenas regenerar o solo. Quando você adota essas medidas, você acaba resgatando todo o ecossistema. Exatamente. A gente olha para uma visão bem holística, olhando para um quesito mais de serviços ecossistêmicos, que a gente chama, né? Que são serviços que o ecossistema provê, que é a questão da água, do solo, do ar, e também da biodiversidade, né? Que são os elementos principais para garantir realmente um impacto a longo prazo naquele ecossistema. Porque quando se falta alguma coisa, né, como na vida, né, se tem escassez em certo espaço, vai sempre depender de algo de fora. E a agricultura tradicional ela acaba tendo esse mesmo princípio. Ela sempre faz com que a gente tenha que sempre migrar recursos de fora para adubar o nosso solo. E na agricultura regenerativa a gente acredita que a natureza, ou seja, a nossa decisão de quais espécies que a gente vai integrar, ela vai fazer com que isso seja feito de forma regional e que possa atingir todos os serviços ecossistêmicos que a gente almeja impactar. Você mencionou café, numa área em que você pode integrar o cultivo do mogno, a madeira africana, e também de banana. Mas quando a gente fala, por exemplo, do cultivo de soja no Brasil, o Brasil é um grande produtor de soja. É possível também adotar esse modelo de agricultura regenerativa?
Sim, com certeza. Hoje a agricultura regenerativa tem se provado um case de sucesso para diversos commodities agrícolas, entre eles a soja e o milho, que é um trabalho fantástico que a Rizoma, com o Pedro Diniz, que tem realizado com a agricultura regenerativa para esses dois principais commodities, que são hoje os grandes, culturas carro-chefes que hoje no Brasil se trabalha, né? Então, há um business case bem provado aí pela equipe da Rizoma em trabalhos com a soja e com milho. Na Renature, a gente não tem trabalhado com soja e milho no momento, mas a gente está olhando para essas culturas também para potencialmente trabalhar no futuro, né? Mas nesse momento, a Rizoma é uma organização que tem trabalhado e tem se provado o business case também, porque no final das contas não vai haver transição em larga escala se não houver o business case. Então a gente está trabalhando para mitigar esse tipo de desafio através da comprovação do modelo de negócio. Ou seja, vocês têm monitorado o Brasil afora casos de sucesso em que se implementa a agricultura regenerativa, até para poder validar esse novo modelo, né? Exatamente. E aí a modelagem financeira ela se vê por vários fatores, né? Como eu tinha comentado, por exemplo, diminuição de custos de insumos agrícolas, a questão da diversificação de renda através da diversificação de produtos na fazenda, mas também pagamentos por serviços ambientais, né? Então, por exemplo, hoje você consegue acessar um crédito de carbono que muitas empresas europeias que a gente está conseguindo acessar pagam um valor agregado, né, em torno de 20 euros por tonelada, por exemplo, e isso faz com que o agricultor consiga valorizar o trabalho que ele tem feito em todos esses anos para poder impactar o meio ambiente, e faz com que ele acesse esses créditos e estimule outros agricultores da região a verem que é possível produzir de forma que haja impacto na natureza. Então, essa outra fonte de renda, que é o crédito de carbono, ajuda também na modelagem financeira para atingir escala nos sistemas regenerativos. Né? Você falou num ponto crucial, Felipe, que é a questão do custo. Para você sair de um modelo tradicional, fazer a transição para um modelo de agricultura regenerativa, imagino que haja necessidade de fazer um investimento. Com certeza. É um investimento de transição que há esse custo que é maior que a agricultura tradicional. E essa curva de custo no início para fazer essa transição, a gente tem conseguido trabalhar num papel bem forte de stakeholder engagement para conseguir engajar diferentes atores e players desse mercado para trazer bancos, investidores de impacto e também os off-takers, que são as empresas que garantem a compra de produtos, para que haja um consenso e um consórcio de organizações para financiar tais iniciativas. Então, a gente nunca, ou quase nunca, a gente depende do agricultor para financiar essa transição, por conta do nosso networking, nossa rede de contatos com por exemplo, venture filantropias, fundos de filantropia suíça, mas também bancos holandeses que estão comprometidos com essa agenda de sustentabilidade no agro, né? Bem, eu vi que vocês recentemente conseguiram captar mais de 3,5 milhões de reais de alguns investidores, exatamente com esse propósito de dar suporte a esses projetos sustentáveis. Exato. A gente conseguiu, através desses últimos 4 meses, ir atrás desse round de investimento, que é o nosso seed round, né, que é o capital semente, que a gente já tinha coletado previamente um pre-seed round, né, um pré-semente, onde esses 3,6 milhões foi captado através de investidores de impacto, tanto europeus quanto americanos, e um brasileiro, que é o Fernando Russo, que é herdeiro das finanças do laboratório, da família do Laboratório Fleury, em São Paulo. E ele entrou conosco como investidor desde o início, Fernando Russo, para a gente conseguir, enfim, dar escala em agricultura regenerativa no Brasil
e a gente conseguir o máximo possível mitigar esses riscos de desmatamento e a gente iniciou, então, com esse recurso, a gente tá aumentando a quantidade de pessoas na equipe para conseguir atender a demanda que a gente está recebendo de empresas corporativas para fazer essa transição. A gente nunca viu, como o ano de 2020, uma demanda tão alta de empresas privadas grandes querendo fazer essa transição, né? Então é um processo bem bacana que a gente está passando. Você acha que isso se dá porque há uma pressão internacional muito forte para que as empresas se adequem ao conceito ESG, buscando melhores práticas ambientais, sociais e de governança? Com certeza, com certeza. Eu acho que a agenda de sustentabilidade e ESG está muito clara e evidente entre fund managers, né, gestores de fundos, bancos e empresas corporativas, e há uma forte pressão nessa questão de conseguir atingir as metas de sustentabilidade e de sequestro de carbono, e isso tudo pode ser feito dentro da cadeia produtiva dessas empresas, né? Então, tem um grande desafio aí, que é a questão da rastreabilidade. Então, grandes empresas que não têm muito acesso à ponta, né, ao agricultor, aos impactos que isso pode estar gerando, vai ser um grande desafio. E, por conta disso, eles estão investindo agora em inovação, em novas práticas mais sustentáveis. E a gente está vendo que não é só por um lado de marketing ou de um lado mas um lado que realmente impacte economicamente a empresa. Um exemplo claro é uma colaboração com a Nespresso nesse momento, que a Nespresso hoje tem 1.200 fornecedores de café no Brasil, e desses 1.200, eles, pelo menos metade dos agricultores ali no Cerrado Mineiro estão enfrentando o mesmo desafio, que é o impacto da seca e das mudanças climáticas no Cerrado Mineiro. E isso tem feito com que tenha causado muitos desafios, como a presença de nematóides, e eles já têm utilizado muitas tecnologias, biotecnologias, para tentar mitigar esse risco, mas eles estão vendo que não está trazendo tantos resultados quanto pode trazer a agricultura regenerativa. Então, eles estão sendo altamente impactados na questão de produtividade mesmo do café, para trazer essa resiliência climática que eles hoje almejam, né? Então, não é só por um lado de marketing e de um lado de compromisso, enfim, num nível mais estratégico, mas é realmente algo que eles estão botando em prática com projetos reais, né? Então, é bem bacana isso. Com a grande ameaça que a gente tem das mudanças climáticas, né, Felipe? Tornar uma área resiliente às catástrofes, aos eventos extremos, me parece que no longo prazo é muito mais interessante, muito mais rentável até. Com certeza, com certeza. Hoje, por exemplo, como eu tinha mencionado, a gente tem 130 milhões de áreas degradadas no Brasil que a gente poderia estar regenerando e tornando-as produtivas, altamente produtivas, produzindo diversos commodities para diferentes indústrias, empresas, e garantindo a segurança alimentar dos agricultores, havendo impacto, né, na questão em todos os indicadores de performance chave. Enfim, e tudo isso só vai conseguir ser traduzido numa escala maior quando a gente conseguir realmente provar os business cases de forma que haja mais investimento e volume de commodities vindos de fontes regenerativas, e dar motivo também para grandes empresas de mecanização, como a John Deere, enfim, para a gente gerar mais oportunidades de usar a tecnologia e mecanização para otimizar os processos desse sistema que é mais complexo, porque há uma diversidade de culturas. Então, a gente vai precisar também de apoio de empresas de maquinários futuramente nessa escalabilidade, né? A tecnologia me parece que é um vetor importantíssimo dessa transição. Agora, Felipe, ESG, não só na agricultura, em vários outros setores da economia, é um movimento que está sendo basicamente capitaneado pelos chamados milênios, que são jovens, né, da geração Z, muito comprometidos com a ideia de terem um propósito na vida. Não querem apenas ganhar dinheiro, trabalhar ali de forma convencional. Eles querem se abraçar um propósito, né?
Você acha que a agricultura regenerativa, por trazer resgatar, né, a natureza, resgatar o ecossistema, traz esse propósito e, por conseguinte, acaba atraindo os filhos dos fazendeiros que não querem mais ficar nas propriedades, preferem a vida urbana? Olha, eu adoro essa pergunta, Rosane. Eu acho que realmente a gente tem ficado cada vez mais evidente a quantidade de pessoas, as futuras gerações, né, vindas de famílias que têm, ou são proprietárias de terra, ou que trabalhavam com investimento, enfim, tradicional, que agora está trazendo o ESG como uma agenda principal. A gente tem visto que realmente é uma tendência. As próximas gerações estão realmente puxando essa agenda para as famílias, né? O próprio Fernando Russo, que é o nosso investidor, ele vem de uma família herdeira, enfim, do Laboratório Fleury. Ele está puxando essa agenda de investimento de impacto, assim como proprietários de terra. A gente tem visto muitos jovens vindo até nós procurando adotar essas práticas regenerativas dentro da propriedade dos seus pais, de suas famílias, que são áreas grandes, áreas que a gente está falando de 5 mil, às vezes 25 mil hectares, que pode impactar bastante, né, no setor agrícola do brasileiro. Então, tem sim essa tendência e vem muito por conta desse propósito que eles buscam antes de sair lucrando, né, por conta do agro. E aí o legal da agricultura regenerativa é que você consegue conciliar o impacto e o lucro ao mesmo tempo, né? Porque tem se provado o modelo de negócio para diferentes culturas, não todas, então tem um desafio ainda para algumas culturas se provar o modelo, mas é isso, as futuras gerações estão indo em busca e querendo trabalhar com algo que esteja alinhado com o seu propósito e que esteja alinhado com o futuro que a gente deve entregar para as próximas gerações. Eu, inclusive, te incluo nesse grupo. Você, com apenas 28 anos de idade, foi escolhido pela Forbes como Jovem Empreendedor de Inovação 2020, exatamente porque me parece muito comprometido, né, com esses ideais de um futuro mais sustentável. Exatamente. Muito obrigado, Rosana. Essa oportunidade realmente da Forbes foi bem bacana para reconhecer, enfim, toda essa jornada que veio lá da minha essência, que é a minha família. Minha mãe sempre me criou próximo ao campo, à natureza. Então, a parte mãe sempre estive presente, indo, enfim, para floresta, cachoeiras, e isso sempre me deixou muito apaixonado pela natureza. E ela vem de família de agricultores que trabalham com produção de citros no interior de São Paulo, em Limeira. E parte pai veio de uma trajetória de trabalho de bancos, com o Banco Votorantim, o Safra, o ABC. Então, eu peguei um pouco dessa parte, tanto de paixão pela natureza, agricultura, e quanto parte de finanças, que, enfim, fez me tornar uma pessoa que quer o máximo possível poder provar que há um modelo de negócio por trás da inteligência da natureza, né? Muito bem. Felipe, agora vamos para a parte prática. Digamos que eu tenha uma propriedade de 10 hectares que está com solo degradado, não existem mais animais nem outras espécies ali compondo um ecossistema saudável, e aí eu contrato a sua empresa para fazer uma consultoria e para fazer essa transição de um modelo convencional de agricultura para um modelo regenerativo. Quais são os passos? Perfeito. Maravilha. A gente, na Renate, a gente criou um pacote de transição para realizar desde o início de qualquer intervenção que a gente for realizar, né? O primeiro passo é fazer uma consultoria num nível mais estratégico para fazer um estudo preliminar do que se deve, de quais são os aspectos sociais, ambientais e econômicos da região, né, da fazenda hoje. Então, por exemplo, a gente vai entender qual é a fertilidade do solo, fazer um estudo de levantamento de solo, levantamento também da fauna, da flora, isso tudo levando em consideração questões ambientais. Levando em consideração questões sociais, a gente vai sentar junto ao agricultor, ao dono da propriedade, para entender quais são as suas necessidades e seus desejos para o futuro dessa fazenda. Então, é realmente
manejo de expectativas mesmo para a gente conseguir fazer algo que tenha impacto a longo prazo. E aí, terceiro, é o levantamento econômico. Então, é pensar em quais são as culturas potenciais que têm um valor agregado, um valor de mercado, que a gente possa levar essas características em consideração para o segundo passo, que sai do estudo preliminar e vai para a fase de planejamento de plantio, né, que é a criação do consórcio, ou seja, o design do sistema regenerativo, que vai ser, basicamente, a gente selecionar as espécies e a gente conseguir transformar isso num design concreto de como vai parecer o sistema. E aí o terceiro passo é a implementação. Então, a gente implementa o sistema no campo para, enfim, plantar as árvores, plantar as espécies do sistema. E aí o quarto seria o monitoramento e avaliação, que é a questão de conselho de manejo, monitorar impacto e tudo isso. E isso é o passo a passo para atingir a escala do sistema, né? E aí, assim que o sistema se provar, a gente consegue transformar essa fazenda modelo numa escola modelo. E a escola modelo significa ter um centro de capacitação e treinamento para que essa escola modelo seja multiplicada e replicada para diferentes unidades de produção do agricultor e de outros agricultores da região, né? Para que não se permaneça somente numa propriedade, né? Uhum. Me parece, então, que a ideia não é apenas mitigar os impactos negativos, mas também maximizar os impactos positivos. Exatamente. E essa é a grande diferença entre regenerativo e sustentabilidade. Uhum. Em vez de nós nos tornarmos carbono neutro, que hoje não é o suficiente, né? A gente precisa ser carbono positivo. Então, a gente fala muito sobre a questão de sustentabilidade está atrelada a diminuir o impacto negativo ou se tornar ter um impacto diminuir o impacto negativo, enquanto a regenerativo tem como princípio maximizar o impacto positivo, né? Então, isso serve para carbono, serve para manejo de recursos, serve para necessidade de adubo. Então, acho que esse é o princípio da regenerativo. E me parece, Felipe, que é um conceito que extrapola a porteira, na medida em que você consegue, com a agricultura regenerativa, por exemplo, se inserir na grande cadeia global que hoje quer atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que estabeleceu 17 ODSs, que orientam a comunidade internacional. Nesse quesito da agricultura regenerativa, eu imagino que seja um grande vetor para a gente acabar com a fome no mundo. Ainda existe 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição dessas pessoas, né? Promover, de fato, a agricultura sustentável. Exatamente, exatamente. E é muito legal, viu, Rosana, esse processo, porque a gente tem visto empresas que estão atreladas a grandes propriedades, grandes commodities que hoje têm causado impacto, estão super comprometidas a mudar suas práticas, sabe? Então, a gente tem conversado com Unilever, Nestlé, o grupo LVMH da Louis Vuitton, Danone, marcas que estão realmente buscando inovação e sustentabilidade nas suas práticas agrícolas. Uhum. E quando você vê esse compromisso, né, a gente está até criando hoje na Renate um manifesto para ter a assinatura de empresas comprometidas a essa transição. A gente vê que realmente faz com que a gente acredite que a gente consiga trazer escala e atingir essas metas de sustentabilidade dessas empresas, sabe? Então, há um passo a passo, não vai ser de um dia para o outro, e por isso que a gente deve começar com uma fazenda modelo para depois atingir escala dentro da unidade de produção e da cadeia de suprimento dessas empresas. É uma responsabilidade compartilhada, Felipe, na medida em que você não deve apenas esperar do governo, nem do legislativo, nem somente das empresas. Me parece que é algo que todo mundo deve abraçar, né? Inclusive o consumidor. Exatamente. E o legal, tem vários estudos hoje se mostrando também a questão do consumidor demandando produtos que venham de fontes sustentáveis, né? Eu vou deixar um modelo bem claro. Por exemplo, a gente está em conversa com a Timberland para uma oportunidade de couro
vindo do Brasil. E o motivo hoje pelo qual eles não quiseram trabalhar, eles hoje pararam todas as suas suprimento de couro vindo do Brasil por conta de falta de práticas sustentáveis. Uhum. Isso se vem por conta da demanda do próprio consumidor da Timberland, pedindo que eles não comprassem mais couro vindo, enfim, do Brasil, por ver que tem causado desmatamento e essas práticas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está retomando a conversa com a Timberland para estudar essa possibilidade de ter uma fonte sustentável de couro, e a gente conseguir educar os agricultores que não é o couro em si, ou o óleo de palma, que na Malásia tem desmatado, mas como se produz, né? Então, a gente está nesse desafio de trazer o consumidor, trazer as empresas privadas a realmente adotarem isso como um DNA das empresas, né? Então, para isso acontecer, a gente está agora criando esse cenário e esse portfólio para aos poucos mostrando os resultados benéficos, né? Porque os agricultores brasileiros, né, Felipe, vivem eternamente se justificando nos fóruns internacionais com relação às práticas que eles adotam nas suas propriedades, mostrando o tempo todo que determinado produto não advém, por exemplo, de uma área desmatada, uma área em que existe conflito entre a comunidade ali, ou mesmo grileiros, ou a questão mesmo do garimpo, enfim. É uma busca incessante para provar que sim, nós temos aqui exemplos claros que atendem os conceitos de sustentabilidade. Não, há de fato severos exemplos, projetos que estão trabalhando realmente de forma sustentável, mas o que acontece hoje, se você vê a realidade, né, dos números por trás do impacto que isso tem gerado em, por exemplo, degradação de solo, a gente precisa tomar providências severas em relação à mudança de práticas, né? Então, não adianta a gente querer ficar se defendendo né, para o mercado exterior falando a gente não está desmatando, a gente tem boas práticas. Eu acho que a gente precisa provar isso na prática e conseguir comunicar isso de forma efetiva, né? Por isso que a gente também trouxe o Marcelo Brito, que é do grupo do ABAG, né, para o nosso board da Renature, que ele é um grande líder do agronegócio sustentável no Brasil. Ele era o ex-presidente da Agropalma, hoje está no ABAG, né, e também faz parte e é co-facilitador do grupo da Coalizão Brasil. E ele faz esse papel de fazer o diálogo entre o agro pesado, né, e o meio ambiente. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a gente precisa trazer os cases e os cenários onde se mostra que é possível conciliar a questão da sustentabilidade realmente na prática e mostrar isso quando a gente realmente tiver os números de impacto, que hoje não se tem nas fazendas no Brasil. Mas certamente esses números virão, porque o trabalho que vocês e outras empresas estão realizando é um trabalho maravilhoso. Virei fã. Muito obrigada, Felipe Vilela, fundador da Renature, por atender ao nosso pedido aqui no CBN Sustentabilidade. Muita sorte para vocês, um ótimo trabalho e até a próxima. Muito obrigado, Rosana, a todos. É uma grande honra poder estar compartilhando mais sobre agricultura regenerativa e o futuro da agricultura no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente está no caminho aí de poder provar que é possível regenerar a natureza e garantir uma segurança alimentar para o aumento da população mundial. Então, vamos juntos nessa jornada e até a próxima.